Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade de ser ministrado no Espírito e poder falar, entender, discernir a palavra do Senhor, amém? Que assim seja com todos vocês, em nome de Yeshua. Hoje o assunto é glorioso, que diz respeito ao Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o Filho nos enviou para que propagássemos as verdades ditas por Ele. E verdade é essa que santifica, que liberta e que traz a consciência da vida espiritual, amém? Então, para dar início, eu vou ler João 14, a partir do versos 15 até o 21, tá? Que diz, abre aspas, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Fecha aspas. Louvado seja o Senhor. Percebam que aqui, Yeshua, ele explana bastante a questão do amor. Amor esse leal, verdadeiro. Amor que só é possível depois de uma transformação de caráter, de conduta. Um amor que nos alicerça ao decorrer do conhecimento da palavra, do conhecimento dos mandamentos, que também é algo muito colocado aqui. E esse alicerce, ele vai sendo fortalecido, vai sendo formado para que possamos, então, evidenciar a luz. Basicamente é isso, evidenciar a luz que é o próprio Yeshua, que é o Filho, que é o resgatador, o Salvador, que veio com uma grande responsabilidade de resgatar vidas através da dele e antes falar, conversar, ensinar, exortar para que as pessoas ouvindo palavras que foi em alguns momentos colocada como sementes, como a parábola do semeador. As palavras que caíram em boa terra, elas germinaram, cresceram, fortaleceram e deram frutos. Então, obedecer os mandamentos, e é algo que Yeshua coloca bastante, e é escrito em Lucas, nos 4 evangelhos, e que a questão do amor ao próximo, amor ao Criador acima de todas as coisas. Porque ele faz dessa colocação em relação ao amor, que é um sentimento benigno, um sentimento, o amor que o amor fraternal,
o amor que se compadece, o amor que tudo sofre, que vai ser colocado também nos evangelhos. O amor, ele nos capacita a sermos pessoas do bem, a ser pessoas boas. Mas o amor em si próprio, a questão do gostar, da afinidade, ele não tem valia alguma se não tiver acompanhado com o conhecimento. Eu espero que vocês consigam aí compreender bem isso. Ou seja, amamos as pessoas que temos a proximidade, visando aqui, tá? Pelo lado meramente humano. Então, quando é colocado essa questão do amor pela visão meramente humana, a tendência de uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, que não foi transformado pelo que diz a palavra, essa pessoa tende a amar quem a ama, ou tende a amar quem ela subjuga ser interessante para ela, independente do amor ser recíproco ou não. Quando se trata de relacionamentos, as pessoas tendem a amar quem com elas tem uma certa concordância, se gostam das mesmas coisas, se compactuam das mesmas coisas. Então essas pessoas, elas amam umas às outras porque têm suas afinidades. E independente de qual seja essa afinidade, pelo grau do não conhecimento, as pessoas falham muito, as pessoas cometem muitos erros. Mas se as pessoas compactuam, né, de igual acordo, estão de igual acordo, é uma certa comunhão entre si, de estarem concordando. Então, não se trata do amor fraternal. Não se trata desse amor colocado aqui por Yeshua. Porque o amor fraternal, ele é acompanhado do conhecimento. Conhecimento de que devemos conhecer os mandamentos. Conhecer e obedecê-los. Então, passamos a compactuar, passamos a ter afinidades quem está em comum acordo com esse conhecimento. Quer dizer que vamos amar somente as pessoas que estão em comum acordo? Não. Somos capacitados a amar a todos por causa do conhecimento que nos capacita a sermos misericordiosos, compassivos e entender as dificuldades de outros. Então, esse se chama o amor fraternal. Espero que tenha sido bem colocado, porque é muito importante a colocação de Yeshua aqui, que ele coloca aqui no versos 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então existe aí uma questão do porém. Amar a Yeshua, amar a Cristo, não pode ser o amor meramente humano. Eu amo porque é o Filho de Deus, mas se você não se aprofundou no conhecimento dos mandamentos, dos preceitos, da palavra aqui colocado os mandamentos, então corre-se o risco de ser um amor meramente de ouvir falar que ele é o Filho, mas você ainda está, ou as pessoas podem estar inseridas, compactuando com o amor meramente humano. Então, o amor ao Salvador, ao nosso Mestre, depende se os mandamentos estão aí alinhados ao nosso conhecimento. E ele coloca a questão do amor ao próximo, já falei bastante a respeito disso, englobando os 6 últimos mandamentos, que é do homem para o homem, o trato do homem para o homem, como que devemos tratar as pessoas. Desde Gênesis, o Senhor coloca para Caim, se tu não fizer o bem, tu não serás aceito.
Então, fazer o bem, ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa centrada, essa pessoa precisa ter conhecimento. Porque não é só evidenciar o amor ao filho, mas evidenciar o amor ao pai, evidenciar o amor à palavra do Senhor. Tá tudo junto. Nisso se percebe que estaríamos preparados para receber o Consolador, o qual nem nós que não vemos, mas temos a certeza, testificamos, porque sentimos, ouvimos, discernimos a palavra do Senhor. Então ele se faz presente o tempo todo, como é dito aqui. Entendendo isso, porque o Consolador, ele se entristece quando apagamos, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apague o espírito. E as pessoas, por não conhecer a palavra do Senhor, por não ter sido disciplinado pelas exortações, por não ter conhecimento do Evangelho, que é o poder do Senhor, e ser transformado por Ele na nova criação, uma nova conduta. Então essa pessoa, ela tende a apagar o espírito com práticas, com atitudes, que muitas das vezes vai contra o próprio próximo e ao Criador. Então é simples assim. Aqui em Romanos 8, 26, continuando a exortação, olha só o que diz aqui. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Essa é uma palavra maravilhosa, pouco colocada, porque o Espírito intercede por nós. Percebe que vai aumentando, vai se aprofundando aqui. Lá Yeshua, em João 14, coloca a questão da intercessão. Precisaríamos e precisamos de um intercessor que intercede ao Pai por nós, por conta da questão da luta espiritual e das dificuldades. Então precisaríamos diariamente desse conselheiro, do Consolador. E aqui já é colocada a questão dos santos, a questão dos cristãos. Amém, aleluia. Temos o Espírito, temos o nosso Consolador, nosso ajudador, que está ali em prontidão e está intercedendo por nós. Mas não sabemos orar até que a mente é transformada, até que somos conduzidos pelo aprendizado bíblico, pelo aprendizado do Evangelho. Vamos aprendendo, vamos sendo capacitados. Mas até então, não sabíamos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o Senhor que conhece a intenção do Espírito, o Senhor que está sobre o agir, não só do plano espiritual, mas físico também, ele conhece as necessidades. Ele sabe, eu coloco aqui, aqui está a necessidade do Espírito com E maiúsculo, tá? Tá aqui na palavra do Senhor com E maiúsculo. Mas eu coloco a necessidade do nosso espírito, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito, amém? A necessidade do nosso espírito, que um dia retornará ao Senhor, todos os espíritos
retornará porque pertence ao Criador. Então não confundamos a questão física com a questão espiritual. Bom é quando tudo está alinhado e a questão física, carne, corpo, está alinhada ao espírito. Isso é comprovação de que Yeshua já está sendo testemunhado em nossas vidas, o Evangelho está sendo testemunhado em nossas vidas, porque fomos transformados em uma nova criação. Para isso é necessário um processo de conhecimento, amém? Mas a necessidade do nosso espírito é que não apaguemos o espírito. Porque imagina aí no ringue, espírito e corpo guerreiam um contra o outro. Então quais são as necessidades do espírito? De orar, de estar 24 horas ligado ao seu Criador, ao nosso Criador. A estar ligado 100% na vida espiritual. É o contrário do corpo. É o contrário do que o mundo propaga, do que o mundo oferece. Então, por isso existe aí uma guerra. Luz, trevas, corpo e espírito. E que tudo é alinhado através de uma mente transformada. A mente renovada. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, ou 12, versos 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que lhes ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aqui entra o que tem sido abordado bastante no canal, que é a mente renovada, o entendimento da letra espiritualmente, da letra, o sentido da letra espiritual. Não ficar só no lado carne, do lado corpo, o lado necessidades que o corpo tem. Porque aí se comprova que essa pessoa não está aí inserida na questão dos santos. Yeshua coloca lá que o Consolador intercede pelos santos. É profundo, não tem como. O interessante é ler todo o capítulo e continuar buscando essa questão do entendimento da mente renovada, do entendimento da letra de modo espiritual. O canal está repleto aí de assuntos assim. Porque esse é o sentido da vida cristã. No vídeo anterior foi colocado uma palavra maravilhosa também, edificadora. Então é uma sequência. O nosso interesse de estar meditando na palavra do Criador evidencia o espírito forte, o espírito feliz, o espírito alinhado ao corpo, à alma e principalmente ao Criador. Certo? Isso faz toda a diferença para que não sejamos enganados, iludidos, em doutrinas de homens, para que não sejamos voltados às questões da vida, que não edificam, e para que possamos, junto ao Espírito, então dizer o que é necessário aqui em Apocalipse 22, deixa eu ver aqui, se é aqui em Apocalipse mesmo. Apocalipse 22, versos 16 e 17 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem:
abre aspas, aliás, entre aspas, vem. E todo aquele que ouvir, diga, entre aspas, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Louvado seja o Senhor. Então, quando a pessoa, quando o ser vivente, o ser humano, está alinhado ao Espírito, ele quer as coisas que são do Espírito. E para continuar aqui, falando de Apocalipse 22, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, que estão alinhadíssimos essas duas mensagens. 2 Coríntios 6, versos 14. Peraí, deixa eu ver se é aqui mesmo. Ó, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus, do Deus vivo. Como disse Deus, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glórias. Aleluia. Então aqui Apocalipse coloca essa questão do alinhamento entre o Espírito e nós, cristãos, os considerados santos, porque foram santificados pela palavra. Porque foram pessoas renovadas, têm uma mente, um modo de levar o culto racional ao Criador, tem uma responsabilidade, compreendeu, foi instruído, foi ensinado, foi liberto, tem sido liberto diariamente das coisas que corrompem por conta do corpo corruptível, como coloca em Coríntios. Só teremos um corpo incorruptível quando o Senhor Yeshua vier. Esse corpo não se corromperá mais. Passará a ter a partir daí uma realidade 100% espiritual. Mas enquanto isso não acontece, temos um corpo incorruptível, mas a nossa consciência deve ser incorruptível. Por conta do Evangelho, por conta do que já nos foi dado para discernir, para sermos libertos. Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui em João, no finalzinho do que eu li, ele diz... João 16... Eu li aqui, ó, no versos 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É esse ponto aqui que eu queria ler. E eu me revelarei a ele. Apocalipse coloca a questão do alinhamento do cristão com o Espírito. Para isso, com essa mente transformada, então podemos dizer, vem. Dizer é desejar, é querer, é estar preparado para o desapego do lado físico, que, como eu disse, temos que ter a consciência de que temos uma mente, depois de ser transformado, renovado, incorruptível. Essa mente não pode ficar se corrompendo, deixando que o corpo todo seja estragado. Tudo depende da mente. O corpo não faz nada se a mente não determinar.
Então, se minha mente está transformada, renovada, ela já está no processamento de quê? É uma mente incorruptível. Não tenho que ter prazer no pecado. Não tenho que ter prazer nesse mundo, porque ele não permanecerá para sempre. Não do jeito que está. O que tem a luz com as trevas, não foi o que eu li em Romanos? Romanos não, em Coríntios, isso, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, que a harmonia há entre Cristo e Belial, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. E é interessante explorar um pouco dessa passagem aqui, porque isso acontece bastante. Isso é o que nós percebemos. Parem e reflitam na questão da justiça e a maldade. Pare e reflita sobre essa primeira questão. Justiça, o que é reto, o que é certo. Só uma pessoa renovada, transformada, de boa conduta, com bom caráter, que amam fazer o bem e não quer ser injusto ou compactuar com a injustiça, com a maldade, com a falta de lealdade, com o país que seja, com as pessoas que estão ali no seu convívio diário. Você quer ser uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que passa confiança, ou seja, você está exercendo, defendendo e exercendo a justiça. Não existe a questão do meio termo, não pode existir. Se acontece, principalmente aqueles que professam fé, uma hora tá ali e outra hora tá com o pezinho alinhado a questões danosas, percebe que essa pessoa está com a mente corruptível. Ela está suscetível a vários e vários erros que venham trazer algum benefício, não espiritual, mas físico, mas terreno. A questão da corrupção da humanidade, que está presente, infelizmente, no meio também religioso, pela falta de discernir, de absorver a grande responsabilidade que é ser cristão, que é fazer parte do corpo de Yeshua, que é propagar a mensagem e viver. Se vivemos pelo Espírito, também andemos por ele. É o que diz em Gálatas 5, 25. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, eu tenho fé, professo a fé em Cristo? Ou seja, eu tenho um espírito. Porque para ser alguém que fala isso é porque tem um espírito. Mas espera aí, eu não ando. Eu não estou alinhado. Eu não estou de acordo com o espírito aí para dizer, vem, ora vem, desejando, venha, transforme tudo. Eu sei que tudo que o Senhor tem a fazer, irá fazer, é glorioso, é grandioso. Entende, gente? A grande responsabilidade. Essa é a questão da justiça. Mas aqui também a palavra nos diz que comunhão pode ter a luz com as trevas. O que é luz? Tudo que está de acordo com os mandamentos do Senhor, tudo que está de acordo com as doutrinas do Senhor que está aqui na palavra, os decretos, o Evangelho, que é o poder do Senhor para o nosso bem, para a nossa salvação, para a salvação de todo o que crer. Luz é transparência, luz é justiça, é verdade, é o amor fraternal, é o bem. E trevas é o oposto. Trevas é a corrupção, tudo aquilo que é danoso, que é contrário ao que a palavra do Criador nos adverte. Está dentro do pacote das trevas. E as trevas, ela tem muitas das suas sutilezas, ela chega de um modo assim muito sutil, porque ela tende a oferecer o que o corpo quer, o corpo corruptível, o corpo rebelde, o corpo que não tem uma mente voltada para a palavra do Senhor.
que está sujeito a erros. Todos, antes de serem transformados, de serem renovados, de buscar o alinhamento pelo que diz o Evangelho, a palavra do Criador, estão sujeitos a erros. Não importa se professam fé, precisam ser renovados, precisam passar pelo processo. Para então, não apagar o espírito, não rejeitar o Consolador, não entristecê-lo. O espírito tem sido entristecido. Eu li uma passagem esses dias que eu fiquei assim, meditando, porque tem mensagem que, mesmo que a gente tenha o hábito de conhecer toda a palavra do Criador, de ler, de Gênesis a Apocalipse, ela me veio agora à mente, deixa eu ver aqui se eu acho. Ela me veio à mente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se não achar, vou deixar para o próximo vídeo. Mas para vocês verem que tudo tem uma consequência. Tudo. As consequências, claro, benéficas, boas, e aquelas que traz aí um grande juízo, consequências ruins para a vida de quem é desobediente, de quem é desatento. Não encontro, mas o apóstolo Paulo, ele exorta, colocando aqui a questão de entregar alguns a Satanás. Ou seja, uma pessoa santificada, uma pessoa liberta, uma pessoa alinhada ao Espírito, como diz em Apocalipse 22, capaz de ter um ministério rico e precioso como o do apóstolo, também do apóstolo, que tiveram outros também, tem autoridade na terra dada pelo Todo-Poderoso para entregar alguns. Mas entregar para quê? Para serem disciplinados de forma dura. Aí dá para entender por que muitas pessoas passam por processos muito complicados na vida. Mas o Criador, ele não perde o controle de nada. Uma certa vez, Yeshua fala para Pedro e alguns que Satanás havia pedido para peneirá-los. Por isso que é bom ter o hábito de ler a mensagem, que o Espírito vai trazendo. E peneirá-los é fazer passar por um processo doloroso, dificultoso. E às vezes é demorado, às vezes é rápido.